Estamos acompanhando o 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Vamos conversar com o Dr. Décio Itiberê, cujo escritório está realizando este grandioso evento com ilustres palestrantes e que vai debater os rumos das eleições municipais, estaduais e federais. Tudo bem, doutor Itiberê? Como o senhor vai? Seja bem-vindo ao programa Momento Jurídico. Não, tudo bem. Eu só quero agradecer o apoio que nós estamos recebendo de vocês e dizer que realmente este 3º Congresso já é um pleno sucesso. Temos já confirmados 32 municípios, temos 24 estados e 7 TREs do nosso país. Então, nós temos a certeza que amanhã e sexta-feira, com os ilustres palestrantes, será coroado de pleno sucesso este evento. Com certeza. Mas, doutor Décio, a legislação vigente, as normas e os regramentos do direito eleitoral são primordiais em um processo eleitoral. O que o senhor pode nos falar mais a respeito? Olha, posso dizer que houve alterações sensíveis para a próxima eleição. Alterações que os candidatos devem acompanhar e devem se habilitarem, porque são as modificações que alteraram bastante da última eleição para esta aqui. E os problemas complexos, propaganda eleitoral, arrecadação de recursos que somente é admitido por pessoa física. Eu, desde o início, fui contra isso aí, embora uma campanha da OAB Nacional. Sim. Isto vai gerar tranquilamente caixa 2, 3, 4, 5. E também, por outro lado, vai gerar bastante processos. Mas gera uma intranquilidade, porque muitos vão se eleger e não vão poder assumir. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que seguir o regramento. Como o senhor está vendo a situação atual política do Brasil? Terrível. Terrível, uma instabilidade total. Estabilidade política e econômica, toda ela. Então, a gente também sofre as consequências dessa instabilidade. E eu não vejo também muita saída pelo próximo. O vice, que pretende e vai assumir, que eu imagino, também tem problema seríssimo na justiça eleitoral. Embora o TSE já esteja com uma tendência de apaziguar essas coisas, chapa é chapa. Nós sempre entendemos que se há um vício, uma mácula na candidatura do presidente, atinge o vice, prefeito e vice. Mas nós estamos vivendo tudo diferente hoje, a gente não sabe o que vai ficar, o que vai ser daqui para frente. É verdade. Um excelente evento, muito obrigado pela sua entrevista, um grande abraço. Muito obrigado, digo eu. Boa noite. Boa noite. Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, presidente nacional da OAB, um dos ilustres palestrantes deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, que vai debater a legislação atual e sua aplicação prática nas eleições. Dr. Lamáquia, grande prazer recebê-lo. O senhor tem a nos dizer sobre este grandioso evento. Bom, primeiro que é um prazer mais uma vez estarmos aqui hoje, falarmos com vocês neste programa que tem sido uma referência para todos nós no meio jurídico no Rio Grande do Sul. Rejane, é um evento importantíssimo, notadamente no momento que nós vivemos, né? Vivemos num ano eleitoral, é mais uma oportunidade que todos nós brasileiros temos de darmos valor, e o valor exato que merece o ato de votar, né? O próprio direito eleitoral hoje. E a partir da crise que todos nós temos vivenciado no dia a dia, que muitos falam que é uma crise econômica, que é uma crise política, e eu digo que é uma crise ética e moral sem precedentes que o Brasil vive, quando se coloca isso, nós temos que também buscarmos uma meia-culpa, né? Por que nós temos hoje esta crise instalada no campo político? Porque, de alguma forma, todos nós somos responsáveis por isso. Primeiro, porque a Constituição Federal afirma que o poder emana do povo, né? E nós é que elegemos as pessoas que estão nos representando hoje. E, portanto, quando se fala em direito eleitoral hoje, nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando da capacidade que cada cidadão tem e, acima de tudo, da responsabilidade que cada um de nós tem ao exercer
o poder do voto, poder-dever do voto. E, portanto, imagino que um congresso como este, está de parabéns o colega Décio por organizá-lo, é um momento apropriado exatamente para nós conscientizarmos a sociedade e, acima de tudo, instarmos a todos a pensar exatamente no que significa a responsabilidade do voto e de uma escolha que seja uma escolha bem feita. Nós vamos lançar, inclusive, o Conselho Federal da OAB vai lançar no Brasil todo uma campanha nacional de conscientização pelo poder do voto e pela importância do voto. A campanha terá o nome Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência. É uma campanha que nós já desenvolvemos aqui no Estado do Rio Grande do Sul e que eu estou nacionalizando esta campanha hoje, porque eu acho ela importantíssima. E quando digo que voto não tem preço, voto tem consequência, eu digo que a escolha, a consequência de uma escolha mal feita é exatamente grande parte disso que nós estamos vendo hoje no Brasil, que é uma representação que em alguns momentos deixa muito a desejar. E é por isso que nós temos que valorizar exatamente o ato e o poder do voto. Qual a sua avaliação a respeito dessa atual situação política e econômica do Brasil, a sua como presidente nacional da OAB? É um momento muito delicado. O Brasil vive exatamente uma crise que também não tem precedente na nossa República, né? E, portanto, é algo que preocupa todos nós, né? E esta crise política, ela afeta de uma forma direta a questão econômica também, né? Hoje ainda participei de um evento com alguns economistas renomados e com alguns empresários, e o que escutei me deixa muito preocupado, né? Com relação ao futuro, com relação ao cenário que nós temos pela frente. Agora, entendo que nós temos que também saudar que as nossas instituições estão fortes, né, estão funcionando, e nós temos que torcer para que o Brasil possa superar imediatamente este momento que está vivendo, pelo bem, inclusive, do crescimento da nossa nação. Foi um prazer enorme revê-lo, um excelente evento. O senhor será palestrante agora na abertura, né? Então, um grande abraço. Alegria enorme de mais uma vez estarmos aqui conversando contigo, tá bom? Muito obrigada. Doutora Larissa da Silva Martins, integrante do escritório Décio Itiberê Advogados Associados, também está aqui prestigiando este evento, o 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Tudo bem, doutora Larissa? Um prazer recebê-la. Nos fale então a respeito deste evento tão grandioso, não é, que vai receber ilustres palestrantes com este tema tão pontual. Boa noite. O nosso evento, né, já é o 3º Congresso de Direito Eleitoral. Ele visa justamente, né, atender a esse público assim, né, tão carente, né, de eventos relacionados ao direito eleitoral. Uma cadeira, inclusive, assim, né, que nas faculdades agora que está surgindo, né, são poucas que têm essa cadeira intitulada Direito Eleitoral, poucas especializações, né? Então a gente busca auxiliar o candidato, né? Também o próprio público, né, que vai votar, o cidadão, né, para que ele entenda como é que é esse processo eleitoral, né? Desde a preparação do candidato, com a prestação de contas, que é uma coisa também que surge dúvidas ao candidato, o que pode, o que não pode, como condutas vedadas. Isso tudo é abordado no nosso evento. São 2 dias intensos, não é, de debates, onde os palestrantes são especialistas no assunto. Exatamente, exatamente. E o que tu então tens a nos dizer sobre, vamos pensar assim, no resultado de um evento tão grande como esse? É bom, é como eu disse, né? É justamente alertar, né, os candidatos, os cidadãos, enfim, as pessoas das áreas interessadas, afins, né, de realmente o que é o processo eleitoral, né, o que ele envolve, e esse resultado que nós almejamos, né, preparar o nosso público para esse momento tão especial, tão único que é as eleições, né? Que a gente tem que verificar a importância que é o nosso voto nas urnas, né? Então tá, muito obrigada, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Vamos conversar com o Dr. Leonardo Tricô Saldanha, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, um dos palestrantes deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, onde temas pontuais serão debatidos e que ele, então, vai nos falar a respeito deste grande evento sobre os temas tão pontuais.
Não, em primeiro lugar, é um grande prazer estar nesse congresso. Eu acredito que as palestras vão ser palestras muito interessantes. Eu pretendo, inclusive, dentro das possibilidades, estar nas demais palestras. Hoje à noite foi dada a honra de abrir o congresso, né? Então, a minha fala vai ser uma fala genérica a respeito da democracia, das eleições e da importância disso para o Brasil, já que o Brasil, afinal de contas, vive hoje um momento um pouco complicado, um pouco conturbado. Muitas pessoas podem ter a dúvida, né? Será que a democracia é a saída? Será que esse é o bom caminho? E o meu argumento hoje à noite será exatamente nesse sentido, de que sim, que esse é o bom caminho e que essa é serão os nossos esforços. Então, este momento é o momento certo de debater este assunto? Eu acredito que sem dúvida nenhuma. Eu acho que toda a discussão no campo do direito eleitoral, do direito constitucional, da ciência política, tem nesse momento um momento bastante rico de discussão. Doutor Leonardo, conhecer a legislação vigente em um processo eleitoral é extremamente importante para as estratégias de campanha de cada candidato, é ou não é? Sem dúvida nenhuma. O conhecimento, ainda mais que especificamente nós tivemos algumas mudanças muito significativas dentro da legislação eleitoral. A campanha eleitoral diminuiu, aumentou a possibilidade de utilização da internet, mas, por outro lado, a campanha de rua teve uma série de limitações. Esse conhecimento técnico é extremamente importante. A gente percebe isso no tribunal perfeitamente. No tribunal, muitos problemas que seriam simples, de simples solução, chegam e muitas vezes com multas e algumas vezes com multas pesadas pelo desconhecimento da legislação. Então, na verdade, esse papel que o advogado eleitoralista faz é um papel muito importante para o bom funcionamento das eleições. Muito obrigado e um excelente evento. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos conversar com mais um palestrante deste terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, Dr. Marcelo Veiga Beckhausen, que ele é procurador regional eleitoral. O senhor pode nos dizer deste momento tão importante que estamos vivendo, a situação atual, política e econômica do país e este Congresso, não é? Neste momento. Sim, é um momento importante, não é? Um momento de muitas novidades no campo da política, enfim, e também novidades legislativas que modificam o direito eleitoral, que modificam a legislação que vai ser utilizada na próxima campanha, agora em 2016, nas eleições municipais. E a importância de um congresso onde se debate esses assuntos, onde se debate um tema de tanta relevância e com tantos participantes que dominam a matéria, para o Ministério Público sempre é muito importante, não é, essa participação. Nos fale agora sobre o tema de sua palestra, que são registros de candidaturas. Sim, é um tema que trata de um assunto cada vez mais importante. O momento do registro de candidaturas é o momento que se lança, não é, o candidato, enfim, a coligação, o partido, e é o momento onde se apura, né, os requisitos para que essas candidaturas avancem e possam disputar o pleito eleitoral. Não é? Requisitos esses estão definidos na Constituição, na legislação infraconstitucional, pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e que, enfim, com o advento da Lei 135/2010, alcunhada de Lei da Ficha Limpa, ela é importante no sentido de verificar eventuais inelegibilidades que obstaculizem, não é, as candidaturas. Ok, doutor Marcelo, muito obrigada. Um excelente evento, um abraço. Muito obrigado. Vamos conversar agora com o doutor José Eduardo Alckmin, advogado e ex-ministro do TSE. Que prazer recebê-lo no Momento Jurídico e a sua participação tão importante neste congresso. Muito obrigado. Eu que fico honrado em estar aqui convivendo com ilustres colegas para debater as questões do direito eleitoral agora em véspera do novo pleito que se avizinha, né? Então nos fale mais a respeito do tema da sua palestra, que é alterações da legislação eleitoral. Então, eu vou acentuar algumas modificações que foram introduzidas pela Lei 13.165, que é do ano passado, e que de fato traz uma experiência nova para nós, a começar pelos limites de gastos que agora se impõem aos candidatos. Muitos consideram algo irrealista,
porque as campanhas eleitorais elas serão limitadas, quando se tratar de eleição em um só turno, em 70% do valor da última eleição, o que assim, faz imaginar que não seja nada fácil para os candidatos se conter. E se for eleição em 2 turnos, 50% desses mesmos valores. E essa lei, aliás, tem que ser realmente analisada com profundidade, porque ao longo do tempo teremos campanhas de centavos, porque a cada campanha se reduz o limite anterior. E assim, evidentemente, teremos ao longo do tempo um número absolutamente fantasioso. Então, são esses aspectos que eu quero debater aqui com os colegas que são especialistas na área, não só para a eleição de 2016, mas para exatamente ter um aspecto crítico da legislação, no sentido de ela ser revista e melhorada, e atender melhor o propósito que tem, que é garantir eleições limpas, legítimas. Sim, a partir de 2016, então, para as próximas, cada vez melhorar mais, que é o propósito. Sem dúvida, a experiência ainda não vivida que teremos agora, que é essa questão da vedação das pessoas jurídicas fazerem doações. Essa vedação foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo que com isso se interditaria a possibilidade de corrupção, ou pelo menos de diminuição da corrupção. Mas veja, a corrupção se combate com investigação e punição. Se o candidato, uma vez eleito e já exercente do cargo, se comporta mal, o remédio que se tem é uma investigação rápida, célere, punição e afastamento do cargo. Porque se a pessoa tiver tendência a essas coisas, não vai ser o fato de a doação ser feita de maneira escondida ou até de uma forma dissimulada por meio de pessoas físicas, mas não vai ser isso que vai impedir o mau procedimento das pessoas. Então, já dizia Hélio Beltrão, nosso saudoso ministro da Desburocratização, que a ilegalidade se combate com investigação e punição, e não com medidas que, na verdade, são ineficazes e atormentam os que não têm nenhum interesse em fraudar a lei. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, um excelente evento, foi um prazer recebê-lo. Uma alegria para mim, um prazer falar com você e com os seus telespectadores. Muito obrigada. Mais um ilustre palestrante, Dr. Gustavo Borer Paim, advogado e professor universitário, vai nos falar então a respeito da importância deste evento que está discutindo temas tão pontuais como a legislação eleitoral. Sem dúvida, muito importante Porto Alegre sediar um evento desse porte, um Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Porque realmente a gente vive, é o tema da minha palestra e do livro também, uma segurança, uma ausência de segurança, uma instabilidade muito grande das regras de como funciona o jogo. E é realmente esse o mote do Congresso, quer dizer, para ganhar o jogo, tu tem que conhecer as regras. E talvez essa seja a grande dificuldade, nós precisamos conhecer as regras. E nada como um evento que traz inúmeros palestrantes nacionais, conhecedores da matéria, para esclarecer a todos os interessados de quais são efetivamente as regras desse jogo. Segurança jurídica e direito eleitoral é o tema da sua palestra, é o título do seu livro. O senhor está autografando hoje aqui no evento. Exatamente. O meu livro é fruto muito da minha tese de doutorado, que é realmente questionar essas dificuldades que nós temos no direito eleitoral em razão da insegurança jurídica que nós vivemos. Uma instabilidade legislativa com alteração das regras do jogo a toda hora, uma instabilidade jurisprudencial com interpretações divergentes em razão de alterações de composições dos tribunais e, normalmente, os grandes participantes do processo eleitoral, os candidatos, os estudiosos da matéria, acabam tendo muita dificuldade em saber que regra será aplicado, de que maneira vai se dar aquela eleição. E por isso foi a ideia do meu livro,
tentar trabalhar uma forma de mitigar essa insegurança jurídica que nós vemos no direito eleitoral e trazer um ambiente mais de estabilidade legislativa e jurisprudencial que facilite a vida de todos, que é o ideal do direito eleitoral, que é realmente respeitar a democracia, que é que o resultado final da eleição representa e reflita a vontade livre e soberana do conjunto de eleitores. Mas, para isso, a gente tem que saber de que maneira vai se dar esse processo. E sempre esclarecendo muitas dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Dúvidas nessa matéria é o que mais tem. E estamos aí para isso. Muito obrigado, doutor Gustavo. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Vou conversar agora com mais um ilustre palestrante deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, Cláudio Brito, jornalista e promotor de justiça aposentado. O principal tema deste evento: para ganhar o jogo é preciso conhecer as regras. Do teu entendimento, o que vale isso? Vale muito, porque nós temos regras novíssimas e vale até lutar, postular por mais regras, porque a reforma que veio é um arremedo. A reforma deveria ser mais profunda. Mais rígida. Exatamente. Deveríamos ter mais clareza em alguns procedimentos. Há alguns dados que até vou referir daqui a pouco, quando estiver falando com as pessoas ali no auditório. Rejane, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, ontem, quarta-feira, julgou as contas dos partidos naquilo que diz respeito ao fundo partidário. As cotas que os partidos usam permanentemente do fundo partidário. Não confundir com dinheiro de campanha. Sim. Isso é a sustentação permanente dos partidos. Dinheiro público. Muito bem. A maioria dos partidos com ressalvas e alguns com punições severas, tendo que devolver dinheiro, inclusive, porque houve um caso, o PDT, por exemplo, vai ficar 2 meses sem poder usar o fundo porque suas contas não estão ok, e o PMN, 8 meses sem poder usar o fundo partidário, porque 89%, olha o percentual, 89% das suas contas estavam mal prestadas, com documentos que não conferiram e tudo mais. E agora, pasmem, as contas de 2010, eram só as contas de 2010. Não dá para ficar desse jeito, nós não podemos conviver com essa estrutura. E ali adiante, às vezes, um prefeito, porque alugou um ônibus para os estudantes da sua cidade irem até uma outra para a universidade, está cometendo um desvio que caracteriza improbidade administrativa, perda de mandato, inelegibilidade e tudo mais. Então nós precisamos de uma reforma efetiva. Vamos aprender as regras que estão aí, mas lutando por regras novas. Mais um palestrante, vamos conversar agora deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, que é o doutor Olivar Cornelian. Doutor Olivar, o senhor pode nos dizer a respeito deste congresso tão importante que está tratando de temas pontuais com relação às eleições municipais, estaduais e federais? Na verdade, nós temos esse congresso, é muito importante, muito interessante, ele vem num momento propício. O Brasil todo está dentro de uma crise, mas nós não podemos esquecer que nós vamos ter uma eleição municipal em outubro. Não é? E a eleição vai haver normalmente. E posso afirmar com tranquilidade que vai haver uma eleição municipal somente. Esse negócio de falarem que vai uma emenda para criar uma nova eleição nacional para a presidência da República, isso não vai acontecer. Só acredita que não vai acontecer? Não vai acontecer, não há possibilidade de acontecer. Não existe possibilidade, quando eu digo possibilidade, é possibilidade legal de acontecer. Né? Existe uma presidente da República que está aqui, certamente será afastada, haverá um presidente da República assumindo temporariamente por 180 dias, e até lá, então, nesses 180 dias, já vai haver a eleição municipal. Aí fala assim, não, vamos mudar a eleição. Espera aí, mas perguntaram para quem está no poder se ele vai renunciar? No caso do Michel Temer, se ele vai renunciar? Porque se ele não renunciar, nós vamos ter uma presidente afastada e um presidente atuando, embora provisoriamente. Então, a questão está toda montada dentro das leis já existentes. Uma eleição agora, criar uma eleição agora para resolver o problema do Brasil? Não, o problema do Brasil será resolvido dentro daquilo que já existe. As leis já estão postas e colocadas.
Então nós vamos ter uma eleição municipal em outubro. Municipal, então, prefeito e vereador. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do tema da sua palestra, propaganda eleitoral. O tema da minha palestra, propaganda eleitoral, é um tema bastante candente, porque a campanha eleitoral se baseia toda na propaganda eleitoral. Não é? E uma novidade, não bem novidade, mas uma coisa que eu trouxe para discutir é a pré-campanha. Porque a campanha deste ano, a campanha em si deste ano vai ser muito curta, 45 dias. Curta para diminuir o custo? Não, ela ficou curta. A lei estabeleceu que a campanha vai ser curta e a campanha de rádio e televisão vai ser muito curta, mais curta ainda, de 30 dias. Então, para quem vai se lançar candidato, né, ele vai ter muito pouco tempo. Tem que aproveitar bem este pouco tempo, então. Ocorre que, por outro lado, a pré-campanha ficou mais aberta. Então, o que nós estamos falando é o seguinte: façam pré-campanha, só não peçam voto na pré-campanha, mas na pré-campanha pode praticamente tudo. Ok. Foi um prazer, doutor Olivar, lhe receber no Momento Jurídico. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Registramos a presença do Dr. Davi Medina da Silva, presidente da FMP, que também está participando deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Prazer recebê-lo neste evento tão grandioso, não é? Num momento importante que estamos vivendo. Prazer é o meu participar aqui deste Congresso de Direito Eleitoral, um congresso tão importante para o país que este ano enfrenta eleições municipais, e os profissionais precisam se capacitar, se qualificar e se manter bem informados, porque as eleições municipais elas sempre têm uma tendência de ser um processo eleitoral muito acirrado, né, muito intenso, e os profissionais realmente precisam estar preparados para o que vão receber por aí. Conhecer a legislação é primordial, não é, no momento destes, não é? E os assuntos são os mais variados que estão sendo debatidos aqui neste sentido. Exatamente, e não só pela questão da legislação, porque o direito eleitoral ele tem a particularidade das resoluções, né, que acabam dando um dinamismo muito grande à matéria eleitoral. Então é importantíssimo que os profissionais se mantenham atualizados, porque são tantos temas, desde a propaganda, né, desde até a apuração, diplomação, muitas coisas. Financiamento de campanha é um dos assuntos mais debatidos. Exatamente, então são muitas questões que estão envolvidas no processo eleitoral, que evidentemente precisam realmente ser discutidas num evento desse porte, e eu vejo com muito bons olhos este evento, porque ele vem num momento muito oportuno, não só em razão das eleições municipais, mas em razão do momento difícil que o Brasil está passando. Mas o doutor Davi Medina da Silva será mediador na palestra do doutor Rodrigo Lopes Zílio, que é professor da FMP, não é procurador de justiça, promotor de justiça, melhor dizendo. O que o senhor tem a nos dizer sobre o tema da palestra do doutor Rodrigo, que é o abuso do poder? Bom, nós estamos cada vez mais caminhando para uma avaliação do nosso processo eleitoral, das questões partidárias, da forma como os nossos representantes são eleitos, da forma como se estabelece a disputa eleitoral. Então, nesse contexto, é fundamental que nós tenhamos posicionamentos claros, bem definidos sobre isso, e eu acho que o professor Rodrigo Lopes Zílio é uma pessoa ideal para falar sobre esse tema, porque ele tem feito um trabalho justamente nessa área dentro do Ministério Público, tem chefiado o gabinete eleitoral no Ministério Público e tem material escrito sobre isso, já teve inclusive referências feitas ao trabalho dele no próprio TSE. Então, é fundamental que a gente possa prestigiar esse tema, ouvir o professor Rodrigo e aprender com ele. Eu tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar. E o melhor mediador não poderia ser, não é? Como o senhor, não é? Que também tem muito conhecimento ao respeito. É uma honra poder participar desse painel com o professor Rodrigo. Trabalhei muitos anos como promotor eleitoral e
me interessa muito esse tema especificamente do abuso de poder, porque ele tem certas implicações também com a área criminal e o direito criminal tem sido também a minha área de trabalho durante muitos anos. E sempre novidades existem, né? Em todas as áreas do direito, né? Sempre tem as novidades, não é, doutor Medina? Muito obrigada por nos conceder mais uma entrevista. Muito bom recebê-lo. Um grande abraço e um excelente evento. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Um grande abraço também. Fundação Escola Superior do Ministério Público, superior em Direito. O secretário de Comunicação do Governo do Estado, Kleber Benvenu, também está aqui participando deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral como palestrante. O que o senhor pode nos dizer a respeito deste evento, que já é o 3º dia, com ilustres palestrantes como o senhor e os temas muito pontuais para este momento tão importante que estamos vivendo no Brasil? Obrigado, prazer estar conversando com vocês, o programa Momento Jurídico, e um prazer estar aqui também. É um momento importante da história do país, né? Talvez o grande diferencial desse evento seja em que ele esteja acontecendo num momento de extrema ebulição nacional. Então, é aquela coisa que vale para tantos setores da vida, né? Não se resolve os problemas de política e de eleição com menos política ou com menos eleição. Então, acho que para aprimorar a política brasileira precisa mais política, mais discussão, mais eventos como esse. E acho que os organizadores, que há tanto tempo já o fazem, né? Dessa vez mais do que nunca, o evento ocorre num momento crucial, de muita dúvida, na verdade, né? Da vida política nacional, das regras do jogo, da cabeça do eleitor, mas bem por isso mais necessário do que nunca, mesmo que seja para que as dúvidas fiquem explícitas, que eu acho que pode, em grande medida, acontecer isso. O tema da sua palestra, marketing eleitoral. O que o senhor pode nos dizer sobre as alterações que foram realizadas nesta área, neste sentido? Eu até me preparei para dizer um pouco uma questão de fundo mais, até do que as regras formais do marketing eleitoral. A grande questão de fundo do marketing eleitoral, o grande desafio sempre é compreender a opinião pública, compreender o ser humano. E nós estamos num momento em que todos esses parâmetros de avaliação e de formação da opinião pública estão mudando, né? Assustadoramente mudando. Então, lá a partir de 2013, das grandes manifestações, as avaliações de todos os governos, de toda a classe política começaram a diminuir vertiginosamente, né? Para um sentido de reprovação muito grande em todas as esferas. Isso necessariamente produzirá um novo esforço, uma redescoberta, eu diria, de linguagem e do tipo de relacionamento do próprio marketing eleitoral que propõe para um cliente, um político e com um eleitor. Quem não estiver preocupado em revisar aí os conceitos e as ferramentas utilizadas nos últimos anos não terá entendido nada. E também não terá entendido nada, eu acho, quem diz que já encontrou a solução. Acho que também não está posto, porque nós estamos assim no cume deste ciclo histórico, né? Nós estamos no meio desse grande vulcão, né? Desse momento da vida política nacional. Então, acho que o primeiro passo é ter humildade para compreender que o eleitor está diferente, não quererá a demagogia de outrora, não pode mais perceber. Nós precisamos invocar a dimensão ética do marketing eleitoral, né? Os profissionais de comunicação precisam invocar a dimensão ética do marketing. Muita criatividade nesta hora, né? Muita criatividade. E eu intuo muito que a criatividade e um pouco do segredo do que vem por aí pode estar muito na verdade, sabe? No que é essencial, às vezes no que é mais simples, ser criativo dentro daquilo que é verdadeiro. Por isso é essa invocação da dimensão ética do marketing e do mundo da comunicação. E acho que de uma campanha eleitoral também. Eu vou falar um pouco aí do marketing eleitoral sustentável e responsável. Hoje não adianta mais entregar só a vitória na eleição, está provado aí. Uma campanha eleitoral precisa entregar uma sustentabilidade de governo, né, uma sustentabilidade política. Então tu não pode entregar um rol de mentiras que durem 1 ou 2 meses, porque vai ser uma derrota, uma vitória eleitoral mentirosa, em seguida tu vai ter um problema.
Então acho que tem todo um pano de fundo aí, interessante de se estudar, se analisar, de trocar essas abordagens aí que cada pessoa possa ter. Os eleitores ficam aguardando que na propaganda venha algo que eles estão pensando. E isso aí é complicado, é bastante complexo para a equipe de marketing, né, de cada candidato, de cada partido. Eu acho que chegou a hora de o marketing das eleições exercitar proposições, mas também exercitar rejeições. Dizer o que rejeita, dizer o que não fará, dizer o que não conseguirá fazer. Acho que isso poderá ser um dado novo, se alguém souber como tratar isso do ponto de vista estético, do ponto de vista da comunicação, mas falar o que com verdade com as pessoas. Né? Chega de dar balãozinho, chega de colocar na mesa do candidato algo que ele não possa sustentar no exercício da governança. Isso é exatamente o que tu disseste, me parece, pressupõe inclusive eventualmente contrariar alguma vontade mais fácil do eleitor. Secretário, foi um prazer recebê-lo, muito obrigada pela entrevista, um grande abraço. Obrigado, o prazer foi todo meu. Vamos conversar agora com o Dr. Rodrigo Lopes Ilho, professor da FMP, promotor de justiça, um dos palestrantes deste congresso, que é o fórum ideal para a avaliação da legislação atual. Dr. Rodrigo, prazer em recebê-lo. É um prazer todo meu de poder falar com vocês e aos nossos telespectadores. O senhor pode nos dizer deste grandioso evento que está acontecendo numa época, né, e num momento, principalmente, que o Brasil está vivendo? Os debates de direito eleitoral, eles sempre são extremamente relevantes, né? Ainda mais considerando que a nossa democracia está em processo de constante amadurecimento e aprendizado, e fundamentalmente porque o direito eleitoral não é uma ciência que é fruto de currículo, né, nas universidades. Então, um evento dessa grandiosidade em Porto Alegre só vem a trazer mais um pilar, assim, no sentido de construir um direito eleitoral mais adequado com os princípios democráticos. O tema da sua palestra é abuso do poder. O que isso já pode nos adiantar a respeito deste assunto? Bom, o abuso de poder, na verdade, o que eu vou procurar abordar na palestra de hoje é o papel da justiça eleitoral no atual modelo concebido pelo legislador brasileiro, né, onde existe a justiça eleitoral, dentre os vários papéis que ela atua, exerce também uma função de controle de legalidade ou de legitimidade das eleições, e além de desenhar esse papel da justiça eleitoral e fazer algumas análises pontuais em relação à atuação dela nos pleitos eleitorais, falar das novas formas de abuso, né, que seriam o chamado abuso de poder religioso ou abuso de poder indígena, né, que são temas novos que o TSE está debatendo para tentar trazer a todas as pessoas que estão presentes no evento umas novas informações que o TSE tem se debruçado. Muito bom. Assistiremos também a sua palestra, porque sempre temos muito a aprender, né, nesse sentido que agora, né, teremos eleições em seguida. Vai ser um prazer poder conversar com todos vocês, e eu acredito que esses eventos se justificam justamente no sentido de capacitar todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral para que a eleição transcorra da maneira mais adequada possível. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo no Momento Jurídico. Todo meu, um grande abraço. Estamos encerrando a nossa cobertura deste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.